Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que foi o caso, assim, onde um cliente num divórcio... Que eu atendi. Na realidade, para o cliente perder mais dinheiro, esse cliente que veio na minha cabeça foi o cliente que já me procurou com o processo em andamento, né? E não é que ele perdeu dinheiro, é porque ele, como é que eu posso dizer? Ele não fez um pacto antinupcial, ele não se preparou antes do casamento. Tem muita gente, ô Júnior, que diz assim, ó, ah não, eu perdi muito dinheiro. Calma lá. Como foi que perdeu? Eu tenho um caso de cliente, por exemplo, de fazer um acordo, sentar com o advogado pela pressão que sofreu na hora da audiência para não ficar longe dos filhos. Então, acaba concedendo um percentual. Ele tinha direito a 50% e ela 50%, mas ele concedeu mais ou deixou a casa toda para ela porque ele ficou com pena dos filhos. Tipo Giba. A maioria dos homens faz isso. Fazem isso. Então, assim, como diz assim, Jamile, perdeu mais dinheiro. Calma lá. A questão é feito um acordo que a pessoa acaba se sentindo pressionado, não tem um advogado que impõe ou que mostra para ele, calma lá, não é assim, o teu direito é isso, sabe? E aí o cara acaba fazendo um acordo totalmente desproporcional. Eu conheço um cara que ele fez isso, ele é um amigo meu, ele tinha a mulher dele e tal, eles construíram um imóvel, ele usou bastante renda do FGTS, do salário dele para pagar, aí a casa ficou pronta, eles se separaram e ela... Na conversa, botou um contrato pra ele que era o seguinte, a casa vai ser minha e eu vou te pagar tanto por mês, você vai receber durante tantos anos, um X por mês e a casa é minha. Ele aceitou. Olha esse contrato aqui, deixa eu ler esse contrato aqui pra vocês. Foda, né? Mas aí, se ela não pagar? O quê? Não, ela paga pra ele até hoje, 1.000 conto por mês. Só que em vez dele ficar com metade da casa, ele falou não. Aí hoje ele até hoje fica reclamando. Mas você é burro, né, meu? Porra, por que você não quis metade da casa? Vende a casa, pega metade. Ela falou, não, eu vou ficar com a casa e eu vou te pagar pelo valor da casa, entre aspas, um valor. Eu falei, mas nunca... Aí hoje ele fica falando, mas nunca é a mesma coisa, não sei ganhando a mesma coisa. Eu falei, mas você assinou porque você quis. Nunca é a mesma coisa. Esse contrato aqui, por exemplo, que eu formalizei. Esse contrato aqui é um contrato de regime de separação de bens. E eu falo para todos os meus clientes, casem em regime de separação de bens. E o regime de separação de bens não quer dizer que você não vá construir, porque você pode casar com uma mulher top. Sabe aquela mulher que quando você casa com ela, você cresce? Eu tenho um colega meu que eu olho assim e digo, ele estava casado com uma mulher que a mulher só tirava dele. Ele não conseguia poupar dinheiro. Parecia assim uma praga. Tudo que ele tinha era destruído, sabe? Ele não conseguia comprar uma casa, não conseguia ter um carro, não conseguia... Sabe? Tudo era... Assim, ele não conseguia prosperar. Sugava tudo. Sugava tudo. E aí ele conheceu uma mulher... A mulher batalhadora, tinha a casa dela, tinha o carro dela, e tinha... Ela era concursada, é concursada, professora de português, e ele é agente penitenciário. Agente não, que eles puxam a minha orelha. É policial penal, lá no Acre. E ele casou, começou a namorar com essa menina muito top mesmo. E aí eles se juntaram primeiro. Quando eles se juntaram, a primeira coisa que eles fizeram foi adquirir um outro imóvel. Eles adquiriram o imóvel, fizeram um pacto antinupcial, mesmo que fosse em regime em união estável, né? Sim. Do carro, ele já comprou um outro carro. Aí a mulher sempre tá lá, não faz isso, não vamos gastar dinheiro com isso, vamos poupar, vamos fazer isso. Ou seja, olha a diferença. Com uma mulher dessa, com uma parceira dessa, você até tem vontade de crescer. E nesse caso, o que eu indico? Regime de separação de bens.